Uma vida a dois, sempre um desafio. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Douglas da Érica. Eu sou a Érica do Douglas. E hoje nós vamos falar sobre um outro assunto muito legal também, a área socioeconômica. Esse assunto é um assunto bem polêmico muitas vezes, mas ele é importante ser frisado no relacionamento, porque muitas vezes se você não souber lidar com ele, ele vai atrapalhar. E na verdade ele tem que estar ajudando aí, né? Por exemplo, o que a Érica está se referindo é na questão, quando eu resolvi me casar com ela, eu tinha a noção de que eu deveria tirar ela da casa da mãe dela, que nós iríamos casar, que isso é algo bíblico, mas que eu deveria proporcionar para ela a mesma coisa que a mãe dela já proporcionava ou além do que a mãe dela já proporcionava para ela. Então é importante ter essa noção. Desculpa, pessoal, eu lembrei de uma pergunta que ele me fez quando a gente estava noivo. Que pergunta? Ele perguntou o que eu faria se a gente só comesse ovo. Eu perguntei porque a gente sabe que o homem, a maior preocupação do homem quando ele se casa é que ele tem que ser o provedor da casa. Porque um homem que não consegue ser provedor da casa, ele não se sente homem. Então, assim, era uma grande preocupação minha. E eu falei pra ele, filho, nós estamos entrando nessa junto. Se acontecer, porque o problema econômico vai vir. Se acontecer, quando acontecer, a gente vai estar junto. Eu gosto de ovo. Ovo frito, arroz, feijão ali, ó. Uma delícia. Com uma salada de alface. Nossa. Aí ele se tranquilizou, porque essa questão, muitas vezes a pessoa casa e ela acha que sempre vai estar aqui. E não é assim, infelizmente. Tá aqui, daqui a pouco tá ali. Então você sempre tem que ter essa comunicação sincera entre vocês, para quando isso vier, vocês estarem preparados. Isso é muito sério, porque infelizmente tem relacionamentos que não continuam por causa de problemas financeiros, né? Então é muito importante isso, porque às vezes acontece assim, lá na minha mãe eu tinha isso, eu vou voltar pra lá. Lá na minha mãe eu tomava Coca-Cola, agora aqui eu tô tomando Batutinha. Então assim, são coisas realmente muito sérias. Lá na minha mãe eu escovava os dentes com Oral-B, aqui eu tô usando o Sorriso. Então assim, são coisas que a gente tem que realmente analisar. Outra coisa dentro dessa área que a gente precisa analisar também é a questão assim, financeira de cada um. Às vezes acontece de um casal, a família de um tem um maior poder aquisitivo do que a família de outro. Então quando vocês casam, vocês estão assim nesse pensamento de casar, vocês têm que ter a noção de que muitas vezes a pessoa que tem o poder aquisitivo menor não vai poder proporcionar a você a mesma coisa que você tinha. Isso serve tanto para homem quanto para mulher. E vocês estão entrando nessa vida juntos e vocês estão prestes a construir algo junto, o patrimônio de vocês junto, sem depender dessa questão familiar. É lógico que herança, as coisas sempre vai vir no tempo certo, né, gente? Mas vocês têm que ter noção que vocês não podem depender disso. Às vezes a minha família tem um poder aquisitivo menor do que a dele, ou vice-versa, né? Porque vocês dois vão construir o patrimônio de vocês. É lógico que se o pai e a mãe quiser dar uma ajuda, tudo, mas não é disso que vocês têm que depender, e sim um do outro. Sim, isso é muito importante. Ela falou uma questão sobre depender dos pais. Se você casou, você tem que deixar a sua parentela sair da sua casa. Tá querendo falar sobre desvincular a sua vida financeira com os seus pais e você ter a sua vida financeira junto com a sua esposa. É muito importante, na época do namoro, você identificar com que tipo de pessoa você está casando. Por exemplo, é importante ter uma certa ambição, a ambição saudável, aquela que você vê que a pessoa está estudando, trabalhando. Agora, analisa bem, o seu namorado estuda? O seu namorado fala sobre fazer algum curso ou algum concurso? Ou ela também, né? Se ele ou ela não se preocupa com isso, você deve tomar muito cuidado, porque de uma grande bênção pode passar a ser uma âncora na sua vida e não deixar você ter, assim, sabe, a sua independência financeira, seu crescimento profissional, porque isso é muito importante. Tem que ser uma coisa muito bem conversada, né? Porque as ambições de vocês, os sonhos de vocês têm que ter algo a ver, né? Porque se eu quero ter um barco e ele quer ter uma canoa,
É. A gente não vai remar pro mesmo lado. Eu vou atrás do meu barco, ele vai atrás da canoa dele. Então, assim, a gente precisa ter esse feedback um com o outro, né? Ó, quais são os seus sonhos? Isso já do namoro, gente. É importante você já vindo conversar aí do namoro, do noivado. Por isso que é importante a gente não queimar nenhuma fase da nossa vida, principalmente a fase do namoro, noivado e casamento. Nós vamos estar falando mais específico mais pra frente, Sim. né? Mas é muito importante. Namoro é o momento de vocês se conhecerem, tirarem todas as dúvidas, sentiu que realmente essa pessoa é de Deus pra você, aí então passa pro noivado. O noivado é uma época de preparação das coisas pro seu casamento, aonde você vai se casar, quem são os convidados, quais são as músicas que vão ser tocadas na sua cerimônia, a roupa que você vai usar, a decoração. Então, é importante que nenhuma dessas fases sejam queimadas, né? Porque isso aí no futuro vai prejudicar um pouco. Quando nós nos casamos, ele trabalhava em fábrica de calçado e eu trabalhava como recepcionista numa clínica. Sim. E o interessante é assim, nós sempre falamos muito de estudar, de fazer uma faculdade, mas nós não tínhamos a oportunidade. Quando surgiu essa oportunidade, um apoiou o outro, né? Isso foi muito legal. Ele conseguiu fazer a faculdade que ele sonhava em fazer, eu consegui fazer a minha. Foi um momento muito difícil, porque os dois faziam faculdade junto, então era muita correria, mas a gente conseguiu fazer. Tudo isso porque, como a gente sempre fala, primeiramente Deus estava à frente e depois porque a gente tinha o mesmo sonho. Sim. Né? Eu sonhava o sonho dele e ele sonhava o meu. Então eu queria que ele se formasse no que ele sonhava e ele queria que eu me formasse no que eu tinha sonhado, para nós crescermos profissionalmente. Isso não significa também que se vocês os dois falarem, não, eu quero fazer um curso profissionalizante, que isso não... Faça. O que a gente está querendo falar aqui é que é muito importante que vocês não fiquem estagnados, porque isso futuramente, na parte econômica, vai provocar algum tipo de problema. Isso é fato. Infelizmente, isso é uma das ferramentas que o diabo tem usado muito na área econômica. O diabo tem usado muito. Então, assim, para que a gente se ligue mesmo, feche todas as brechas, né, para que a gente realmente faça todas essas coisas funcionarem. Outra coisa importante que a gente falou é a questão dos sonhos, gente. Quando você tá nessa vida dois, tanto você quanto ele tem essa questão dos objetivos da vida. Todos nós temos objetivos. Fazer uma faculdade, o casamento já é um desses objetivos, fazer uma viagem, eu vou ter tantos filhos, Então, assim, vocês têm esses sonhos, é importante ser compartilhado com o seu parceiro, né? Com o seu namorado, com o seu noivo, para que vocês dois possam se planejar juntos. Eu sonho isso. Então, assim, o seu sonho dele se juntam. Então, quer dizer, tornam-se mais sonhos a se realizarem. E o legal de tudo isso é quando você vê esses sonhos se realizarem um a um, né? Que, por exemplo, quando a gente casou, a gente tinha uma bicicleta cada um. E aí a gente falou, não, a gente quer uma moto. Então, a gente foi lá, batalhou e conseguiu uma bis. Aí ele falou, não, eu quero trocar de moto. Então, a gente foi lá, batalhou e conseguiu uma Fan, né? Uma moto maior. Uma moto maior. Agora a gente está se planejando para conseguir um carro. A gente sempre falava a questão de quantos filhos a gente queria ter, dos nomes. Então, assim, isso é... Não. Não é 5, amor? Não. Tá bom, 4 então. 2. Só 2? 2. Mas eu te... tá bom. Tá. Então, gente... Melquisedeque Não. e Hortência? Não. Não? Não. Vai ser Helene e Benjamin. Tá bom. Então, gente, isso é importante, porque quando vocês veem Deus realizando os sonhos do seu companheiro, você fica muito feliz, porque você sonhou junto. E aí não gera uma competição entre vocês, que às vezes a gente vê muito casal competindo em quem realiza mais coisa. Quando, na verdade, os dois têm que conquistar junto. Isso aí, pessoal. Esse foi o tema de hoje. Curte lá, dá um like e compartilha com a galera. Se inscreve no canal. Não se esqueça, se inscreve no canal. E pra você, a gente devia ter falado isso no começo, né? Por quê? Mas se você não assistiu os outros vídeos, vai lá. Assiste os outros 2 que a gente já fez, que é muito importante, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Tchau, abraço. Um abraço. Uma vida dois. Espera ligar de novo. Não, vai ficar Desligou?
fala das ambições. Depois ele vai cortar isso, mas tá coçando. Eu acho que esse lápis me dá alergia. Toda Vai pro vez making off esse seu lápis aí. quer. Eu não esperava pelo do ovo. Vai. Tam, 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 tam. Tam, tam.